Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém? Hoje será um culto diferente. Um culto de gratidão pela vida do nosso pastor. E a gente vai agradecer por mais um ano de vida que o Senhor tem sustentado, né? E eu vou estar lendo uma palavra que está em Provérbios 7. Provérbios 7. Amém? Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive. Guarda na minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do meu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de parenta. Para que elas te guardem da mulher alheia, da entranhas que elogia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Agora eu vou estar lendo... Cadê? O 25. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas. Amém? Eu vou estar chamando o irmão Eleutério. Ele vai estar fazendo uma oração para a gente estar dando o início. Amém? Só justificando, irmãos, o nosso pastor Samuel, ele está com o irmão no hospital, então ele teve que ir para lá. Então, nesta oração que a gente vai estar orando, vamos interceder pela família do Samuel, do Ricardo, né, que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, a gente vai estar orando agora, neste momento, levantar um clamor sobre a vida desta família, amém? Amém, irmãos, eu saludo com a paz do Senhor. E vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos, amém? E este culto, assim, vamos apresentar o nosso irmão Ricardo, o pastor Samuel, amém? Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor amado. Mas, Senhor, para, Senhor, agradecer-te, Senhor amado, por todas as coisas que Tu fizeste, Senhor. Assim, Senhor amado, Deus tremendo, esta festa, Senhor amado, este culto, Senhor amado, Deus, a gratidão, Senhor, por tu servo, Senhor amado, que está aqui, Senhor amado, pastor Ezequiel, Senhor amado, Deus tremendo, abençoa, Senhor amado, Deus, abençoa a sua família, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Mas estamos aqui, Senhor amado, reunidos, Senhor, para compartilhar, Senhor amado, Deus tremendo, de tua palavra, Senhor, de tuas coisas, Senhor amado, de adoração, Senhor amado. Mas nos ajuda, Senhor, a adorar-te assim, Senhor amado. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a glorificar tu nome, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, Senhor, que estão aqui diante de ti, Senhor amado, Deus tremendo. Mas, Senhor, mas te pedimos neste momento, Senhor amado, por sua família, Senhor, de pastor Samuel, Senhor amado, Deus tremendo, irmão Ricardo, Senhor, mas tu sabes, Senhor, abençoa esta família, Senhor amado, mas tu conheces, Senhor amado, mas não sabemos, Senhor, mas tu és, Senhor amado, que responde, que fazes todo es bom, Senhor amado, para ti, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Mas, Senhor, abençoa, Senhor amado, dá força sobrenatural
em nome de Jesus. Mas estamos aqui diante de Ti, Senhor amado Deus. Renova cada vida, Senhor amado, mas nos ajuda a cultuar-te neste momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Vou estar chamando a Gabi para estar começar com louvor. Eu posso tirar isso daqui? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo Amém? Agora a gente vai estar ouvindo o irmão Alex com louvor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço.
Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eloá? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos para a dor. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro
que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui, dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui, dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Agradeço a minha oportunidade. Somos. Amém. Eu vou estar chamando agora o pastor Claudemir para dar uma saudação. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias comigo, o Evangelho de João, capítulo 15. Eu vim para um culto, mas hoje é um culto diferente, né? Culto abençoado é esse. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Essa é uma voz de Jesus Cristo, aonde ele diz que se as palavras deles estiverem em nós, tudo que nós pedirmos a ele, ele vos fará. Mas parece isso ser difícil na nossa vida. Porque quando ele diz que as palavras dele têm que estar em nós, ele está falando que nós temos que renunciar a nossa vida. E isso às vezes parece ser difícil para alguns de nós. Uma certa feita, um irmão disse que ser crente era difícil. E realmente é difícil para aqueles que não querem obedecer. Porque essa é a grande dificuldade do ser humano. Mas quando nós obedecemos a Jesus Cristo, quando nós obedecemos a sua palavra, tudo fica fácil. Tem um irmão no Jaçanã que diz que a cruz de um crente é feita de isopor e com rodinhas. Se a gente trazer isso para o lado espiritual, ou como um cristão tinha que se comportar, geralmente isso realmente seria verdade. Mas quando a gente vê pelo lado humano, a nossa cruz se torna pesada. Porque as palavras do Senhor, ela tem um peso. E se a gente não colocar ela em nosso coração e guardar ela,
e praticá-la como Cristo quer que a gente pratique, as coisas se tornam muito difíceis, muito pesadas. Então, a renúncia que nós temos dia após dia, a tomar a nossa cruz, isso é o que se torna difícil. Mas quando a gente tem essa convicção que Jesus Cristo morreu por nós e que nós temos que ter esta vida dependente dele, sabendo que a palavra dele tem que estar enxertada em nós, assim nós faremos a sua vontade. Então, sendo a sua vontade, tudo que nós pedirmos a ele será feito, porque não será a nossa vontade, mas a vontade dele. Então, é isso que nós temos que entender. Se nós compreendermos isso, o evangelho na nossa vida se torna muito fácil. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Ezequiel, né? Meu amigo, cultuamos uns dois anos, né? Junto, ali no Campo Limpo. E aprova a Deus trazer ele para aqui, né? E aqui tem um novo rebanho, uma nova família que está sendo cuidada e pastoreada por ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vem cá, irmão Clenildo. Amém? Irmãos, nós estamos num formato diferente, mas é um culto. Amém? Então vamos, né, prestar um pouquinho de atenção, que assim, é um formato diferente para não ficar aquela coisa, né, ali certinho, mas é um culto, amém? Senhor. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Prazer estar aqui. Já estava devendo essa visita há algum tempo. Prove a Deus que hoje estivéssemos aqui. Quero parabenizar o pastor Ezequiel, que é meu pastor também. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir à igreja que abra as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 122, amém? Versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É uma alegria muito grande estar na casa do Senhor. E hoje, especial pelo aniversário do pastor Ezequiel. Que Deus continue te abençoando, pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar chamando o Eleutério para representar missões. Uma palavrinha rapidinha. Logo após o Enoque, a escola dominical. Aleluia, amém. Ufa, a Bíblia deixa lá. Tá bom, pastor, aí aqui temos, né? Aqui vamos usar então. Amém. E bom, né? Aleluia. Então, assim, né? Glória a Deus, graças a Deus estamos aqui, né? Aqui nosso pastor fazendo um ano mais de vida. E bom, né? Uma experiência a mais, né? Oh, glória. Então, nós estamos felizes, pastor, e Deus te abençoe muito em sua vida. E a gente ama muito a vocês, tá bom? E também a palavra de Deus, não? Fala no Isaías, capítulo 43, né? O versículo não lembro, mas fala assim: quando passares pelas águas, quando passes por fogo, não se queimará, né? Mas eu estarei contigo, né? Tá bom? O Senhor sempre foi bom, o Senhor sempre é fiel, e eu acredito que passou também muitas coisas, né, pastor? Basta chegar aqui, né, pastor? Deus te abençoe muito, muito. Continua com essa mesma força, que esse trabalho que você está empenhando muito na obra do Senhor, pastor. Amém? E Deus te abençoe muito, pastor. Enoque.
Logo após a irmã Francisca, na regência das irmãs. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para nos alegrar juntamente com a igreja pelo aniversário do nosso pastor, né? Que Deus lhe concedeu graça. Vamos ler aqui em Provérbios 3, versículos 5. Provérbios 3, versículo 3, 4, 5 e 6. Provérbios 3, versículos 3, 4, 5 e 6. Diz assim: Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Irmãos, a Bíblia nos recomenda aqui que o nosso pastor, né, para cuidar de um rebanho, nós temos que ter confiança plena em Deus, né? Ainda que venhamos adquirir conhecimento secular, né? Ainda que venhamos ter tudo que a vida secular pode oferecer, mas a Bíblia recomenda que a única forma de um servo de Deus conseguir apacentar o povo de Deus é confiando em Deus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, ou seja, falando menos, observando mais, né? Entendendo que ele não tem condição, mas Deus o capacita. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio conhecimento. Ou seja, não podemos deixar, para termos sucesso, termos êxito como obreiro de Deus, não podemos deixar a soberba entrar em nossos corações. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio conhecimento. Mas temos que ter aquela oração que fez Salomão, que demonstrou a sua sabedoria, que disse: Deus, quando o teu povo orar aqui neste templo, ouve a oração do teu povo, porque não há homem que não peque. Me dá sabedoria, Senhor, para conduzir este tão numeroso povo teu. Então a sabedoria já começou ali, quando ele reconheceu que ele não poderia fazer a obra de Deus se Deus não estivesse à frente. Quando Deus chamou Moisés, ele teve todo o conhecimento ali sobre leis, sobre a geografia do Egito e tudo mais, mas Deus disse: mas aqui tem uma questão que você ainda não sabe, que é como lidar com pessoas. Conhecer um pouco sobre pessoas, aí Deus ia lhe ensinar, e Deus é quem direciona. Então, que Deus continue abençoando o nosso irmão e confiando em Deus, que Deus é quem conduz o seu povo e o seu servo é apenas instrumento. Amém? Que Deus continue abençoando e dando graça, né, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Irmã Francisca está representando a regência das irmãs. Logo após a irmã Givalda, representando o círculo de oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 23, para o pastor e para a meditação da igreja. Amém? Que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mensalmente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pastor, que o Senhor nunca deixe faltar nada na sua vida. Que fala, né? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando ele fala nada, é nada. E que eu desejo um feliz aniversário para o Senhor, com muita saúde para você e toda a sua família, né? E obrigado por cuidar tão bem do seu rebanho. Está deixando nós mal acostumados. Olha, muito obrigado por tudo, pelo cuidado, pelo carinho. Amém? E assim agradeço a oportunidade. Irmã Givalda. Logo após a irmã Givalda, o irmão José. O irmão José vai representar os obreiros. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Quando nós nos reunimos para louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor, que em tão pouco tempo recebeu o rebanho assim, o rebanho também o recebeu. Recebeu a família com muito amor. E eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, porque o Senhor é um pastor ovelha, manso, né? Calmo, e passa tudo de bom, passa a presença de Deus para o rebanho. E nós agradecemos a Deus por sua vida, a vida da sua família, que também, ao lado de um pastor, tem uma pastora que apacenta também com muito carinho, muita delicadeza, né? Ao lado da Gil ali, então, nós só temos a agradecer. E eu quero deixar a meditação no Salmo 18, versículo 1. O cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, Davi agradecendo a Deus. Por que não falar um salmo desse? Davi, ainda quando jovenzinho, Deus o encontrou. Ser pastor é ser encontrado por Deus. Davi, ele foi chamado, e eu creio que o nosso pastor foi chamado. Há vários pastores por aí, por indicação, por ajuda, mas para ser pastor tem que ser encontrado por Deus. E a gente tem um pastor que foi encontrado por Deus. Deus chega a dizer, achei Davi, segundo o meu coração. Tem que aprender a amar. Ser pastor é ser pai, ser amigo, ser psicólogo, ser aquela pessoa disposta a chorar junto conosco e sorrir com os que se alegram, alegrar com os que se alegram. Então, o Salmos diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quero deixar essa meditação para o nosso pastor. Sempre que encontrar diante de situações difíceis, sempre que encontrar cansado, tu não estás só. Se refugia debaixo dessa sombra, Ele está contigo nessa caminhada, Ele te chamou, te ungiu, aleluia, e nos deu como nosso pastor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmão José? Logo após o irmão José, a Gil vai estar representando o pastor Samuel, amém? Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor. Estou alegre nesta noite, aqui junto com o nosso pastor. Conheço desde novo essa família todinha aí, conheci tudo criança. O nosso pastor hoje fui criança e hoje é meu pastor. Conheço desde 94 que eu conheço essa família, né? Gente boa, seu pai, sua mãe,
toda a família, eu conheço, desde criança. E eu sinto feliz, irmão, você como meu pastor. Né? É como a nossa irmã França falou, está acostumando nós muito, mas que Deus continua assim, irmão, te abençoando, te dando força, que Deus colocou esse rebanho na tua vida, e aqui é uma igreja amada, e abraçou, irmão, todo o nosso coração, a família toda, o Palmari, abraçou nosso irmão e a sua família, nossa irmã Roberta, a sua filha e toda a família. Nós somos gratos a Deus por vocês. E eu quero levar um versículo aqui para a meditação do nosso pastor. Salmo 37, versículo 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Que os passos do homem Deus conhece, irmão, e Deus colocou, é um homem bom, deleita, que prazer, aquela alegria de servir ao nosso Deus, né? Os passos do homem bom são confirmados por o Senhor, e aqui está um homem que Deus confirmou o seu ministério para cuidar de ovelha. Graças a Deus, irmão. Sou grato a tudo, por a vida do nosso pastor, da nossa irmã Roberta, da Lara, por todos. Estou muito feliz. Desde que ele chegou aqui, falou assim, graças a Deus. Nós recebemos de coração, que Deus continue abençoando assim, cada dia mais, meu pastor. Dando saúde, que eu sei que não é fácil, irmão. Tomar conta de igreja não é fácil. Que Deus vai te fortalecer, te dar sabedoria para continuar tocando, levando esse rebanho nos ombros, que não é fácil. Eu sei que vida de pastor não é fácil. Eu já estou um bom tempo no Ministério do Belém. Mas eu sei que é espinhoso a vida de pastor, irmão. Que Deus continue abençoando cada pastor que aqui está nesta noite, que é uma responsabilidade muito grande para cada um deles. Ser, irmão, levar, governar e instruir uma igreja. Cada um tem um pensamento diferente do outro. Mas Deus dá sabedoria a cada um de vocês, para Deus continuar dando sabedoria a vocês, e vocês continuar dando e tendo a responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês. Que Deus abençoe o nosso irmão Ezequiel, nossa irmã Roberta e toda a igreja, irmão. Jardim Palmari, que aqui está de braços abertos, recebeu o nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Amém. Gil? Saúdos, irmão, com a paz do Senhor. Primeiramente, eu vou deixar a meditação para o pastor, que é em Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu desejo felicidades ao pastor, em nome de toda a igreja, que nós aqui do Palmares estamos muito felizes com a presença do nosso pastor. Sei que não é fácil, cada ovelhinha é de um jeito, um é mais solícita, outro é mais rebelde, mas que Deus cada dia vai dando sabedoria. Irmãos, aí no final do ano, quando os irmãos chegarem em Palmares, a gente vai estar tudo roliço, porque cada culto é muito bom. Tem tapioca, tem caldo, tem bolacha, tem café, tem chá. E os irmãos estão perdendo, é ótimo os cultos, ó. Mas é surpresa, a gente não conta, porque só recebe a bênção quem vem cultuar. Então tem que estar presente. Eu agradeço a Deus pela vida da irmã Roberta, pela vida do irmão Ezequiel, que o Senhor continue abençoando eles a cada dia, nesse processo. Eu sei que vai ter dias que a gente vai rir, vai ter dias que a gente vai chorar, vai ter dias que a gente vai ter que tomar bronca, mas é tudo para o crescimento da obra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando. Tem alguns irmãos que estão nos visitando, que chegou aqui. Alpamirando e Marlene, eles são da congregação subsede de Salto de Pirapora, né, que estão ali, amém. Também tem o pastor Lárcio Jericó, com a irmã Gil. Tem a Neuza, o Márcio, o Levi, o Moisés, irmão do pastor, a Élica, Ana Júlia, da Vilânia, pastor Claudemir, que já falou. Esqueci de mais ninguém, né? Amém? O Clenildo. Como a gente sauda os irmãos? O Isaac.
Onde? Ah, aqui, o Isaac. Como a igreja recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou estar dando oportunidade para a Élica, representando a família. Amém? Glória a Deus. Que alegria, né, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está alegre nessa noite? Olha que bênção, que mesa farta, né? Só o Senhor Jesus para fazer isso, né? Como a Roba falou, é um culto diferenciado, né? É de formato diferente. Mas não deixa de ser culto. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. E hoje um dia mais que especial, né? Estamos dando graças, esse culto de ação de graças, né, pelo meu irmão. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida do ministério dele. Estou muito alegre essa noite. E por rever alguns irmãos, que tem alguns anos que eu não vejo alguns irmãos, a irmã ali, junto com o seu esposo, o irmão, esqueci o nome dele, que estava ali na porta, acabou de falar aqui, falou, nossa, irmã, tem tempo que eu não te vejo. Falei, alguns anos, né? E conhecer alguns irmãos aqui da casa, que eu não vim aqui ainda, né? Estou lá em Guarulhos, sou lá do setor 19. E é um prazer imenso estar aqui conhecendo os irmãos. Que Deus ele continue abençoando a vida de cada um. Amém? Eu quero deixar aqui, para a meditação do nosso pastor Ezequiel, Salmos 37 e verso 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que cala, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glória a Deus. Isso é confirmação de que os seus passos, Ezequiel, estão sendo confirmados pelo Senhor. Que o homem bom, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se não fosse bom, nada disso estaria acontecendo, né? Todas as pessoas que estão aqui porque você é um pastor, é um homem bom. Então o Senhor ele está confirmando os seus passos, porque você é um homem bom. Para a sua casa, principalmente, porque o nosso ministério, igreja, começa na nossa casa, né? Não adianta eu vir aqui exercer o ministério se eu não exerço na minha casa. Então, você é um homem bom na sua casa, primeiramente, né? E depois aqui, junto com a sua igreja, que o Senhor ele colocou como rebanho para você. Deus ele continue te abençoando, te capacitando, né? E que você possa conquistar tudo aquilo que o Senhor ele tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu irmão mais experiente. Não é mais velho, não. Mais experiente, amém? Quero chamar aqui o meu irmão mais novinho, raspinha da Tasha. Não que eu seja mais velha que ele, tá? Mas ele é o menorzinho da casa. Para a gente estar louvando a esse Deus que é digno de toda a honra e de todo louvor. Amém? Peço que a igreja louve junto com a gente, amém? Cumprimentos, irmãos, com a parte do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né? Hoje é dia de festa, irmãos. Aleluia. Não somente pela passagem de Ezequiel, mas sim por este culto. O Senhor se faz presente nesse momento. Se você der lugar, você vai receber a sua vitória. Amém? Você crê? Está louvando. Eu vou estar deixando também um versículo na meditação que se encontra em Números 6, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. É o que eu desejo para você, meu irmão. Amém? Glória a Deus.
Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, quem crê nessa noite, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Adore ao Senhor nesta noite, aleluia! Deus poderoso, aleluia! Tem coisa grande chegando nesta noite, aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecido. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Declare nessa noite, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém? Agora eu vou estar chamando a Ana Júlia. Ela vai estar representando os sobrinhos. Amém? Cumprimento a igreja nesta noite.
Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Esse louvor, tio, é para o Senhor lembrar que não só a nossa família, como a igreja do Senhor, mas o Criador dos céus e da terra lhe ama também. Agradeço a oportunidade. Amém? Agora
Agora eu vou estar chamando a Lara, que vai falar algo pro papai. Salve a igreja na paz do Senhor. Pai, eu te amo muito e que Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Vem cá. A igreja preparou algo para ti. Amém? É o nosso combinado lá do grupo, né? Agora chegou o nosso momento, a igreja toda vai estar louvando o hino para o pastor. Amém? Aí logo após esse louvor, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. E logo a palavra tem, vocês perceberam que tem um menu na mesa. Então vai ser seguida a ordem dos alimentos que vai ser servido, amém? E a gente também tem sucos. Então se você não tomar refri, você pode falar para algum dos irmãos que quer o suco, eles vão estar servindo. Amém? Maurício Donda perguntou, qual faculdade? Que eu faço para saber. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos
Amém? Vou estar convidando o pastor Laércio Jericó, ele vai estar ministrando a palavra. Vamos estar orando, que agora é o momento da nossa palavra, amém? Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai te fazer, meu Deus. Abençoa agora que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor derrame, Senhor, palavras dos céus aos nossos corações através do teu servo, Pai. Usa, Senhor, ele grandemente, o Senhor esteja abençoando, Senhor. Ó Deus, obrigada por essa oportunidade de estar à tua casa, podendo te louvar, te engrandecer, meu Deus. Nós só temos a te agradecer. E que esta palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Glória a Deus. Livro a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no verso 10 e 11. Efésios capítulo 4, verso 10 e 11, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém, irmãos? Amém. Tome assento. É um prazer imenso estar nesta casa, louvando a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão amigo pastor Ezequiel, amigo de muitos anos. Eu gostei do versículo aqui. Às vezes a pessoa só lê o cardápio, mas esquece do versículo que está escrito aí embaixo, tá? Aí tem um versículo profundo, viu? Você só leu o feijão tropeiro, você só leu aí o prato principal, você só viu, o Senhor hoje tem acarajé. Eita Deus! Rendei graça ao Senhor porque Ele é... Aonde está escrito isso, irmãos? No cardápio. É no cardápio. Quem conseguiu achar aí diz amém. Você sabe por que vai ter tudo isso? Porque Ele é bom. Louvado seja Deus. O senhor vai querer comer um acarajé hoje. O irmão vai querer comer hoje um feijão tropeiro. Por quê? Porque o Senhor é bom. Deus abençoe Ezequiel, sua família, sua casa, família a qual nós amamos, temos aí comunhão. Amigos a gente tem poucos, viu, irmãos? Amigos nós temos poucos, colega, conhecido, vizinho, parente a gente tem uns entreveros, e Salomão diz que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Conte com seu irmão, viu, irmãos? Conte com ele sempre. Que Deus abençoe a todos. É uma palavra bacana aqui que o Senhor tem nos dado. O apóstolo Paulo tem chamado. O pastor Ezequiel está aqui como pastor nessa igreja, nessa congregação. E eu louvo a Deus pela palavra oficial que foi lida. Filho meu, guarda as minhas palavras. Amém, minhas crianças? Não posso dividir aqui o microfone com vocês. Preste atenção, porque senão até o desconcentra. Quem entendeu diz amém. Eu perdoo os pequenininhos, mas os grandinhos a gente tem que estar já concentrado.
Amém? Não fique magoado com o pastor, não, mas é assim, é reverência, porque o Senhor revela a palavra. Eu procurei hoje o dia todo o que eu vou falar, e o Senhor não deu. Eu tive que sentar ali e falei, Senhor, cheguei, pronto. E o que eu falo? E tudo aquilo que o Senhor foi me dando, foi confirmando aqui. A cada saudação, a cada palavra, o Senhor vai confirmando. Por quê? Porque é revelação. Aquilo que a gente muitas vezes acha que pode falar para agradar, massagear o ego, legal, meu amigo particular, é bacana, mas a gente tem que entender que, como foi dito aqui, é um culto. É um culto. Agradecimento a Deus pela vida, a vida do pastor Ezequiel. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui para agradecer. Filho meu, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, vive a minha lei, como a menina dos meus olhos. Eita, é forte isso. Aí nós vemos que o irmão Enoque trouxe uma palavra no Provérbios 3, da mesma forma, filho meu, não te esqueça dos meus mandamentos, que ele nunca saia do teu coração. Que ele nunca saia daqui. O salmista vai falar, guardei a tua palavra, o teu mandamento no meu coração para não pecar contra ti. E falando aqui sobre Salomão, o irmão Salomão, quando foi chamado, ele foi chamado mediante uma promessa. Davi prometeu a Batseba que aquele menino se assentaria no trono, e quando chega lá na frente, Deus diz, eu aceitei aquela promessa que você fez. Eu aceitei e concordei. Para sentar na cadeira principal, teve uma briga, teve um desentendimento entre irmãos. Absalão achava que meu pai não é rei não, hein? Camarada, aqui sou eu, ele já passou da idade, está velhinho. Mas se você me consultar, eu vou te orientar. E ficou fazendo motim por aí afora. Adonias fez uma festa. Ei, olha lá o que está acontecendo, é uma festa. Que festa é aquela? Adonias proclama que é rei. Mas Deus deixa as festas acontecer por aí, Deus deixa os motim acontecer por aí, Deus vai deixando e permite. Chega na hora de se sentar na cadeira, quem permite é Deus. Quem se assenta na cadeira, quem permite é o Senhor. Pode ter apadrinhamento, pode ter o que tipo assim, o nepotismo, pode ter a facilidade, eu vou engajar você aqui. Tem uma expressão que se usa assim, que se diz, esse é meu peixe, ele vai... Não, com Deus não tem peixe não, com Deus não tem apadrinhamento não, com Deus não tem engajamento não, com Deus não tem nepotismo não, com Deus tem aquele que ele chama. Com Deus tem aquele que ele já separou. Com Deus tem aquele que ele diz, a cadeira é principal. Se assenta nela aquele que eu chamei e escolhi. Batseba foi lá de Davi. Davi já está velho. Davi já não tem... Irmãos, não é porque ele está velho que ele está doido não, irmãos. Não é porque ele está velho que perdeu a consciência. Não é porque passou da idade que ele está gaga. Não, Davi está consciente e lúcido. Batseba disse, dá licença, meu rei. Ei, escute, lembra da promessa que o Senhor me fez, que quando, você estivesse para partir, Salomão se assentaria no teu lugar? Eu lembro, chame Natã. E então fizeram aquela reunião, e Salomão tem o menino, é ungido a rei, e ali então, irmãos, Deus vai confirmar então o chamado de Salomão. Mas quando chega na hora de se assentar na cadeira, então, irmãos, pensa numa coisa. Uma coisa é você administrar, uma coisa é você ser auxiliar, uma coisa é você ser co-pastor,
Mas quando se assenta na cadeira principal para decidir, um acha que tem que ser de um jeito, o outro acha que tem que ser do outro. Aí a irmã diz que tem que ser dessa forma, mas o porteiro acha que o pastor está errado. Mas quem sabe o poder da decisão está na mão de quem tem o cajado. Poderia ser desse jeito, mas Deus revelou diferente. Ao pastor, Deus abre um leque diferente. Ao pastor, Deus dá revelação diferente. Ao pastor, Deus diz assim, é por aqui. Alguém não entende, mas é por aqui. O outro vai contestar, mas é por aqui. Por quê? Porque o caminho de Deus não é o teu caminho. A irmã do círculo de oração tem revelação, mas a jovem que está liderando a mocidade também tem visão. Mas o líder dos varões também ora. Irmão, todo mundo, nós somos de Deus, mas ao pastor é dado a visão diferente. A revelação é diferente. Eu posso até concordar com todas as visões de revelação, mas eu vou consultar a Deus para ver se é de Deus aquilo. Nem tudo o Senhor mostra a nós, e eu não, irmãos, escute, nem tudo Deus revela para a gente, mas eu também não desprezo visão e revelação. Pastor, eu tive uma visão, eu quero ouvir. Pastor, eu tive uma revelação, eu quero ouvir. Pastor, eu vou entregar uma profecia, irmã, vigia para ver se é de Deus, hein? Uma irmã me pediu uma oportunidade e disse, pastor, eu tenho uma revelação para entregar para a igreja, um recado de Deus. E quando ela pegou o microfone, irmã, tem certeza que é de Deus? Tenho, é de Deus mesmo, é para a igreja, é. Quando chegou lá, era em particular para um casal, 2 pessoas. Irmãos, pensa numa coisa, quando acabou, eu falei, agora eu pego. Por quê? Porque me pediu a liberdade para, irmãos, se tiver de profecia para edificar a igreja, irmãos, Deus vai edificar a igreja. Deus vai falar com o povo. Se é para o particular, às vezes o Senhor está numa necessidade e Deus precisa te entregar algo no teu particular. Salomão, ele pega uma situação e agora eu tenho que colocar esse povo para andar? Irmãos, tem que colocar esse povo para andar, Ezequiel. Tem que colocar esse povo para marchar. Tem que colocar o povo para andar. E como é que anda? De joelho. Como é que anda mais rápido? Dobrando o joelho. A irmã entregou a revelação e disse, quando terminou, eu falei, irmã, aproxima. A senhora não havia dito para mim que era para a igreja? A senhora fez vergonha para aquele casal. E se ele sair da igreja, o que eu faço? Eu tenho que ir atrás deles? Ou a senhora vai? É muito forte, é o poder da decisão, é o poder de você entender, discernir, e você saber o momento. Eu também não podia envergonhar a irmã no meio de todo mundo, como ela me pediu em particular eu também disse, vá até o casal e se retrate, peça perdão, e assim a irmã fez. Está todo mundo na igreja até o dia de hoje, louvado seja Deus. Voltando para Salomão, Salomão ele tem sabe, irmãos, um medo, o particular de Salomão, que quando a gente se assenta aqui, irmãos, nós temos muitas vezes medo de tomar decisão, nós temos muitas vezes um medo, nós somos subalternos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nós temos muito juízo no quesito desobedecer uma liderança. Mas porém, Salomão, ele está ali, agora ele olha para todo aquele povo, ele vê todo mundo ali, ele diz, Senhor, o que eu faço? Aí Deus numa noite aparece para Salomão e diz assim, Salomão, irmãos, quem já teve a graça de já ver Deus aqui, levante a mão. Nós nunca vimos Deus e não podemos vê-lo. Moisés quis ver a Deus e ele diz, Moisés, eu vou abrir uma fenda ali na rocha, ponho a minha mão, passo, e você me verá pelas costas, farei passar por ti a minha bondade. O que é você ver Deus e a bondade dele na tua vida?
O que é você ver Deus? É tudo aquilo que Deus tem te proporcionado, a vida, o que o Senhor te deu, a tua casa. Muitos nesse frio não têm onde dormir, mas você tem. Muitos nesse frio não têm um agasalho, mas você tem. Muitos nesse frio não têm um cobertor e você se regala com quatro. É a bondade de Deus passando por nós. Eu fiquei pensando, eu fico até preocupado quando eu vejo o Enoque ali assistindo a gente. Eu amo a sua vida, menino de Deus, varão valoroso. De muitos anos a gente tem uma caminhada com Deus aí, congregamos juntos. Mas veja, se eu tiver errado, o Senhor me corrige. Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, pede-me o que queres, que eu te darei. Se sou eu, oh Jesus, meu Deus, as rugas aqui, Senhor. Olha, se é uma mulher, ela fala: Senhor, eu quero passar, não quero mais cabelo branco. Irmãos, se nós entrarmos na nossa vaidade, no conceito daquilo que a gente acha que é importante, Salomão teria perdido muito. Já pensou se Salomão, ele diz: olha Deus, tu me destes esta brecha, tu me destes uma opção e eu vou aceitar. Eu não quero morrer nunca na vida. E outro detalhe, não quero envelhecer. Irmãos, penso eu que Salomão estaria por aí andando. Penso eu que Salomão estaria esperando o arrebatamento. Estou errado, Enoque? Estou errado? Está concordando que eu estou errado? Se ele pede a vida, Deus tinha, a palavra de Deus não volta, a palavra de Deus é a mesma. Eu estou falando desta forma para que os irmãos entendam que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, aquilo que Ele promete, Ele vai honrar até o final. Se o Senhor prometeu a Ezequiel que seria ele que iria dirigir essa congregação, aqui ele está. Se o Senhor falou que ia acontecer, o Senhor fala e cumpre. Aí o irmão Salomão diz: olha Deus, eu não sei o que vai acontecer com esse povo, não tenho nem experiência, mas me dá sabedoria, me permite pelo menos ter um pouco de administração. Eu não sei administrar. Irmãos, quando Deus quer colocar alguém em algum lugar, Ele prepara a hora, como, a situação. Se Davi, irmãos, olha para cá, irmãos, vigia comigo aqui, me ajuda a pregar. Olha, se Davi, naquele momento em que ele é pastor, a irmã veio aqui e leu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, você pode perceber que o Salmo 23 não é um salmo eloquente, é um salmo que vai falar de cajado, de pastos verdejantes, de ovelhinha, vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça. Aí vai falar da morte, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte. Irmãos, é diferente do Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A eloquência de Davi já é outra. Mas quando Deus, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Davi faz as malhadas, trabalhando ali com as ovelhinhas, vem aqui, vem para cá e cuida das ovelhas. Como é que Davi agora vai se assentar lá no trono? Como é que Davi vai entrar dentro de um palácio? Deus prepara uma situação. A situação qual é? Vamos levar comida ali para os meus irmãos. Quando chegou lá, disse: o que está acontecendo? Aí tem um gigante ali. Que gigante é esse? Golias. Ah, já ouvi falar dele. É esse que fica afrontando, é esse. Aí Deus prepara uma situação para colocar Davi aonde ele quer. Davi não conhece saneamento básico. Davi não conhece infraestrutura. Davi não conhece política. Davi não conhece arte de guerra. Davi não conhece nada. Mas a promessa de Saul é: aquele que derrubar Golias vai lá para dentro da minha casa e vai casar com a minha filha.
Deus pega Davi daqui e coloca aqui. Davi começa a aprender a arte da guerra. Davi começa a aprender a tantas coisas. E ali o Senhor vai colocar então Davi um dia na cadeira principal. Depois da cadeira principal, Deus vai colocar Salomão na cadeira principal. Aonde Deus quer te colocar, o Senhor sabe. Não acelere, não atropele ninguém, não fique procurando atalhos, não fique procurando nada. Se nós, irmãos, eu já fui porteiro, eu já fui diácono, eu já fui auxiliar, eu já fui copastor, eu já fui presbítero, eu já fui tanta coisa, irmãos, mas é ao longo de muitos anos. Muitos tentaram pela camaradagem, pela amizade, dizer eu vou levar você, e leva, irmão, só que quando chega lá na frente não tem experiência, não tem maturidade, não sabe administrar. Muitos tomam decisões erradas porque está na cadeira certa, mas não é da vontade de Deus. Mas se Deus trouxe o pastor Ezequiel aqui para dominar, para administrar, para trazer para vocês uma palavra, honra o vosso pastor, honra a família. É bom saber que tem uns caldos aí que eu vou sair de lá, vou vir aqui, no final do culto. Enoque, me recebe ali, pelo menos um caldinho assim, Enoque. É bom saber. Quem sabe eu vou também aderir lá na igreja, também um caldinho para estar. Sabe por quê? Porque isso traz para perto. Isso é aquilo. O pastor, ele quer saber quem é a ovelha. Mas, irmãos, nós estamos aqui para falar que, sem fazer emenda nas palavras, mas aproveitando as mesmas porque tem peso e tem valor, os passos de um homem bom é guiado por Deus. Os passos de um homem bom é guiado pelo Senhor. Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ezequiel. Por quê? Porque eu nunca vi o pastor Ezequiel atropelar ninguém. Eu nunca vi ele fazer motim, eu nunca vi ele fazer, nunca. Por quê, irmãos? Porque eu tive um processo, e esse processo é esperar o tempo de Deus. E esperar o tempo de Deus, muitas vezes, a gente acha que demora, mas não é o tempo do Senhor. Quando chega aqui na frente, a gente diz assim, Senhor, eu já passei por tudo isso. Salomão, ele olha para tudo aquilo, e depois que ele recebe a glória de Deus, a presença de Deus, que ele recebe o aval do Senhor. Por que não me pediste riqueza? Por que não pediste os teus inimigos? Eu vou te dar tudo isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tanta coisa. E ali nós sabemos e conhecemos a história de Salomão. E quando chega lá no 2 Crônicas 6, vai dizer que então, aquilo que o nosso irmão Enoque estava falando, que ele estava olhando, olha Deus, se alguém pecar, e não há um que peque. Mas Salomão, ele vai construir um templo, ele vai fazer a coisa mais linda. Ele chega a Hirão e começa a pedir as madeiras, e ele começa a construir o templo. A planta é de Davi, os tesouros estão guardados. O que era de ouro, o que era de prata, o que era de cobre, o que era de madeira, o que era, irmão, tudo está pronto. Aí Salomão olha e vê aquela beleza, e olha para toda aquela, irmãos, o templo de Salomão era uma obra de arte. Aí ele olhou para tudo aquilo, virou para o céu e disse, olha Deus, e nem os céus dos céus pode te conter a tua presença, que dirá isso aqui, que dirá este templo, feito por mão de homem, desce a tua glória. Então, irmãos, quando Deus olha para você e chega perto de você, e achar então a humildade no teu coração, ele diz, é aqui que eu vou entrar. A glória dele vai encher a tua casa, a glória dele vai encher a tua casa, a glória dele vai encher a igreja, a glória dele. E no dia da inauguração, pegou a banda e diz, toca aí. Ele começa a cantar, e os cantores vão cantando, e os cantores vão adorando a Deus. De repente, lá vem Deus. Aceitei a adoração, aceitei sim. Irmãos,
Eu já vi pessoas cantando, não é adorando, cantando, e acha que está agradando a Deus e não está. Acha que está convencendo a Deus e não está. Escute. Quem acha que Deus tem ouvido diz amém? Está fraco isso, hein? Nem todo mundo tem certeza. Quem acha que Deus tem ouvido diz amém? Você acha que Ele ouve a sua oração, diz amém? Quem adora a Deus diz amém? Eu ouvi aqui, ouvi lá, hein? Mas você sabe como é que chega a tua adoração diante de Deus? É nas narinas de Deus. O barulho pode chegar lá, mas é aqui que ele vai sentir. O barulho pode chegar lá, tem um barulho aí, tem um barulho aí, tem um barulho aí, mas ele vai dizer assim: deixa eu ver o que é que está oferecendo. Aí naquela noite, eu não sei se começou de dia, se começou de tarde, se começou de noite, eu sei dizer que Salomão, ele vai começar o culto. Toca aí, dá um dó maior, dá um dó maior. Cadê então o baterista? Põe todo mundo no lugar. De repente começou a glória de Deus descendo, a Shekinah, a presença de Deus, e começou a descer, e começou a invadir. Eu não sabia, eu não sei quem é que ia pregar naquela noite. Se sou eu, não ia dar para mim falar, e quem estava ali esperando a oportunidade para a palavra, não pregou, porque a glória de Deus encheu. Que a glória de Deus venha encher nesta casa, nesta noite, em teu coração, a tua adoração. Isso não é irmãos, isso é um culto, isso é um culto de gratidão pela data, pelo nascimento do nosso pastor Ezequiel, por esse menino a qual nós temos muito apreço, e você guarde no teu coração, o que você oferece a Deus, não vai aqui não, ó, ele vai dá licença, deixa. Você está perdendo a chance de dar um glória, porque a tua adoração vai subir. Você está perdendo a chance de colocar a tua glória. Senhor, glória a Deus, obrigado pelo pastor Ezequiel, obrigado por esta família. Você vai falando e então vai subindo, o incenso vai subindo. Quem entendeu diz amém. Que a tua adoração suba, que a tua gratidão o Senhor receba, porque Ele conhece o nosso coração, a cada um. Quando eu pedi aos mais crescidinhos que esperassem um pouco para falar, é porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de adorar o Senhor. Chama-se reverência, porque Deus fala com criança, Deus fala com adulto, Deus fala com velho, Deus fala, irmãos, tinha um menino chamado Samuel. Mas não te chamei não, volta lá e dorme. Mas eu ouvi tua voz. Quando você ouvir de novo, responda, fala que teu servo ouve. Deus fala com todas as faixas etárias. É com criança, Deus fala. É com adulto, Deus fala. Ei, é com maduro, Deus fala. Deus fala com todos. Quem entendeu diz amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Pastora Roberta, ser uma bênção nas nossas vidas. Pastor Ezequiel, conta comigo sempre. E que Deus continue abençoando essa igreja. Palavras de bênção sobre vós. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Amém? Irmãos, vou estar chamando o pastor Ezequiel para dar os agradecimentos. Irmãos, fiquem no lugar que a gente vai servir, tá bom? E teve um erro, não é caldo de feijão, é de calabresa.
Porque eu escrevi feijão, mas aí ele fez de calabresa, eu não podia falar, né? Então é de calabresa, amém? É. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Neste momento, nós não temos palavras, né, para agradecer. Aleluias. Que Deus venha abençoar a cada um dos nossos irmãos. Amém. Como está linda a nossa igreja, né? Aleluia. Eu querendo saber, puxando da Roberta, o que aconteceu hoje, ela não contou de jeito nenhum. Falou para mim, faz um caldo. Falei, tá bom. Eu fiz de um jeito, ela colocou no cardápio de outro, né? Aleluia. Mas Deus é bom. Quero agradecer também a cada um dos irmãos, das irmãs que se empenharam para que tudo isso acontecesse nessa noite. Amém? Não vou citar nomes para não esquecer, né? Aleluias. Que Deus abençoe a cada um dos nossos amigos, pastor Laércio, irmão Clenildo, aleluia. Irmão Claudemir, que Deus abençoe sua vida. Palmirando, prazer revê-lo, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida. Irmã Marlene, que surpresa boa você ter vindo aqui, viu? Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Pastora Gil, Deus abençoe sua vida. Hoje você não cantou, mas a próxima vez que tu vir, tu vai adorar a Deus. Amém? Márcio, Deus abençoe a vida de vocês. Aleluias. Ana Júlia, que Deus abençoe. Bin Laden, ou quer dizer, Moisés, que Deus abençoe sua vida. Aleluias. Antes ele tinha cabelo na cabeça, agora colocou cabelo na barba, hein? É, que maravilha. E eu não tenho nem na cabeça e nem na barba, hein? Ele pode escolher. Aleluia. Como ele é a rapa do tacho, né? Pegou tudo, né? Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, quero agradecer a cada um dos irmãos. Só tenho palavras para agradecer neste momento. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. E aproveite o buffet, né? Daqui a pouquinho vai estar servido para os irmãos aí. Tudo que está no cardápio vai ser bênção. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, aí logo após vocês comerem tudo, aí a gente canta parabéns, aí os irmãos felicitam o pastor ali e já tira a foto, amém? Vamos estar orando por o alimento? Já está abençoado, mas vamos estar orando? E o pastor Lárcio já vai estar dando a bênção? Já aproveita? Amém? Glória a Deus. Ergue as mãos aos céus. Senhor, nós te damos graças por esta oportunidade de mais um dia, mais uma oportunidade de louvar o teu nome através deste culto em ação de graça pela vida do teu filho amado, pastor Ezequiel. Nós te pedimos, abençoa o alimento, abençoa as mãos de quem fez, a nós que vamos comer, abençoa, Senhor amado, a cada um, já está orado, consagrado. Senhor amado, nós te pedimos, consagra, Senhor amado, os refrigerantes, consagra, Senhor amado, a água, o suco e o alimento. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Faz uma conchinha assim. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a consolação do seu Espírito seja com a sua igreja, não somente hoje. Diga comigo. Amém. O irmão, pode ser melhor. Diga comigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.